Beleza, treinamento e desenvolvimento. Treinamento, a gente entende que é uma coisa mais técnica e o desenvolvimento é uma coisa mais complexa. Então, por exemplo, se eu tenho um operador de empilhadeira e eu preciso que esse cara melhore ali a execução de empilhar, por exemplo, garrafas ou alguma coisa do gênero, então eu simplesmente é um treinamento técnico que eu preciso fazer para ele, eu vou aplico um treinamento ali em coisas de um mês no máximo, esse cara já melhorou, já aprimorou as habilidades dele ali e já desenvolveu esse cara. Quando a gente fala de desenvolvimento, é uma coisa mais complexa. Por exemplo, eu preciso desenvolver a melhoria da saúde dos meus colaboradores na empresa. Cara, com um mês eu não consigo desenvolver a melhoria da saúde dos meus colaboradores. Eu vou ter que tratar de alimentação, eu vou ter que tratar de exercício físico, é uma série de coisas que eu preciso desenvolver ali, entende? Uhum. Então, o treinamento, quando a gente fala, é uma coisa mais simples, é uma coisa mais técnica, uma coisa a curto prazo, Mais e quando a gente pontual, fala né? de mais pontual, quando a gente fala de desenvolvimento, é uma coisa mais abrangente. De novo, existem empresas que têm isso separado? Sim, empresas multinacionais normalmente têm um departamento de treinamento e outra de desenvolvimento. E a maioria tem um departamento que abrange as duas coisas, Hum, ok? maravilha. Ponto importante aqui nesse tema. Para a gente de RH, quando a gente fala treinamento, precisa ter no mínimo 4 etapas que a gente fala, que é o LNT, levantamento de necessidade de treinamento, tem que ter um planejamento, tem que ter uma execução e tem que ter uma avaliação. Então, quando a gente fala, treinamento, precisa ter no mínimo essas 4 etapas. Se não, é qualquer outra ajuda menos treinamento. Isso é importante para a gente, por quê? Porque em muitos casos, e entra naquilo que você tinha comentado, o gestor chega para a gente e fala assim, estou com um problema no departamento, eu preciso de um treinamento lá. Aí você fala, beleza. Só que quando você vai ver, o que ele está falando é simplesmente uma ajuda. Porque não precisa ter ali um levantamento de necessidade de treinamento, não precisa ter um planejamento, não precisa ter uma execução, não Às precisa vezes é ter uma uma, avaliação disso para ver se isso foi positivo ou negativo, entende? às vezes é só uma Então, orientação, né, que ele às quer. vezes só uma orientação. Ou às vezes, quando a gente faz, beleza, você precisa de um treinamento, vamos lá. Quando a gente aplica o levantamento de necessidade de treinamento, a gente percebe que o problema não é treinamento. Um exemplo prático disso, Joel. Hum. Imagina uma empresa que todos os trabalhadores estão reclamando lá eles estão desmotivados. Aí a gente fala, beleza. Quando a gente vai lá, aplica o LNT lá, descobre que eles estão motivados, é por causa de salário baixo. Eu não resolvo um problema de salário baixo com treinamento, entende? Perfeito. Então, para o gestor, não, precisa ter um treinamento lá porque eles estão desmotivados. Mas não é com treinamento que eu resolvo isso. É um outro subsistema de RH que vai tratar dessa parte. É, Então, treinamento para a gente tem que ter no mínimo essas 4 etapas aí. é perfeito. É, realmente, é assim, essa é uma área que eu me identifico muito, né? Eu já trabalhei na Uhum. Sabesp nessa área. Treinar e desenvolver são coisas, além de serem diferentes, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala que é uma coisa mais contínua, é uma coisa a Exato, longo prazo, e na verdade que exato, nunca Joel. acaba, porque quando você fala que você tem que desenvolver Uhum. os seus recursos humanos, a gente nunca deve parar De de criar desenvolver. estratégias para desenvolver, porque as coisas mudam, a tecnologia muda, os mercados, os cenários. E aí, quando você Exato. tem um plano de desenvolvimento, você tem aquele plano para desenvolver a sua capacidade de recursos humanos, mas ao longo de toda a jornada dele dentro da empresa, né? É uma coisa contínua, Exato. né? Não pode e não deve ser pontual, né? Exato. E aí tem uma dica aqui para o ouvinte. Algum ouvinte pode estar pensando assim, poxa, é uma área legal, eu nunca pensei, de repente ele tem uma habilidade de comunicação, ele fala, nossa, eu nunca pensei que eu poderia trabalhar ou pensar numa carreira de treinamento. Cara, para você desenvolver essa área, você não precisa de muita coisa. A dica que eu dou, a gente tem no RH um treinamento que chama treinamento de integração. É um treinamento mais simples para fazer, porque é um treinamento que você está recebendo os novos colaboradores. Então, eu diria que seria uma porta de entrada assim, para essa área de treinamento. Então, se você tem interesse que está nos ouvindo de trabalhar com essa parte de treinamento, desenvolvimento, vá por esse caminho aí do treinamento de integração, que eu seria que é uma porta bacana assim para iniciante.
tá bom? É uma dica que eu dou aí, nesse ponto de treinamento. Maravilha. E hoje em dia, eu acho que, já que a gente está falando aqui de RH e a gente está num contexto digital, que Aham, isso migrou muito e tem crescido muito o desenvolvimento de conteúdos para tanto exato. treinamento quanto desenvolvimento a partir de vídeos, né? Plataformas. Eu acho que essa é uma possibilidade para quem gosta de trabalhar com isso, desenvolver treinamentos, desenvolver aulas voltadas para a empresa, né? É uma área que, pelo que eu vejo, tem crescido muito, né? Sim, Essa parte exato. de produção de videoaulas, né? Sim.